Olá, pessoal do segundo ano do curso integrado de agropecuária Campos Breves e FPA. Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos lá. Vamos à nossa aulinha expressa, espero que seja expressa, de divisão celular, em particular da divisão mitótica. Se você está me vendo agora, a gente já teve um momento no Meet em que eu contextualizei mais esse tópico, expliquei com relação ao que te vinha falando e até puxei um pouquinho sobre replicação do DNA, função do DNA, o tema complicado da semana passada, no dessa é um pouquinho menos complicado. Essa aula aqui é uma aula expressa, só sobre divisão celular. Tá? Qualquer dúvida, vá na aula que está gravada, que lá eu não sei até onde a gente vai chegar, mas eu vou me estender bem mais que aqui. Aqui é aula sobre divisão. O que a gente vai falar aqui, pessoal? Como as células se dividem. Células se dividem? Células se dividem. Por que as células se dividem? Ora, aqui está um exemplo. Né? Todos vocês, eu e esse rapazinho aqui de 20 semanas, começamos a nossa existência como uma única célula, que é chamada de zigoto. Tá? O zigoto é o resultado da união dos gametas, do espermatozoide e o óvulo, um fornecido pelo pai e outro pela mãe, e eles se fundem e formam uma única célula. Se vocês se lembram, lá do semestre passado, eu falei que esses gametas, o espermatozoide e o óvulo, eles têm só um conjunto de cromossomos. Eles têm um número menor de cromossomos que o normal, vamos dizer assim. No caso do ser humano, cada gameta, cada espermatozoide, cada óvulo tem 23. Se junta os dois, que é o que acontece no zigoto, os dois se juntam, chama fecundação esse processo, formam uma única célula com 46 cromossomos. Metade dos cromossomos do pai, metade dos cromossomos da mãe. Lembram disso? Célula diploide, com dois conjuntos cromossomos, formados a partir de gametas haploides, com um conjunto de cromossomo. Bom, o que acontece com essa célula? Obviamente eu, você e o rapaz aqui de 20 semanas não são feitos de só uma célula. São feitos de um montão de células. Essas células se dividem. Esse óvulo fertilizado, esse zigoto, vai se dividir, formando duas células, 4, 8, 16 e por aí vai. As células elas vão se dividindo para o rapazinho aqui crescer. No caso dele é crescimento e desenvolvimento que está acontecendo. 20 semanas, ele vai crescer até as 40, depois ele vai nascer e vai continuar crescendo. Vocês ainda estão crescendo um pouquinho, né? Eu já não, eu só continuo, as células em mim continuam se dividindo, continuam, para manter a estrutura. Células vão morrendo, outras vão substituindo, vão se regenerando o tecido, se eu me corto, se acontece algum dano, né? A divisão celular continua acontecendo. E em tudo isso, todas essas células, se você contar todas aqui, vamos supor que aqui tenha 64 ou mais de 100, ou todas as células desse rapazinho aqui de 20 semanas, todas elas são geneticamente idênticas a, a aquela primeira célula do zigoto. Toda a divisão celular que aconteceu produz células que são a cópia, o xerox, de uma com a outra. Células iguaizinhas que, se você for pegar todas as células desse rapaz aí e sequenciar, ver as letrinhas, todas elas vão ter a mesma sequência de letrinhas. Como eu falei isso na última aula gravada, né? É por isso que dá para fazer exame de DNA, de sangue, né? Porque todas as células têm a mesma sequência de DNA lá no núcleo, todas elas são geneticamente iguaizinhas. Então, a divisão celular, essa divisão que começou numa célula, que formou duas, que a célula vai se dividir dividido, é o processo que tem que reter esse número cromossômico e essa estrutura, né, essa sequência genética. Tem que ser um processo que conserve isso. Né? Esse é o processo que a gente vai falar hoje, que é a divisão celular, chamada de mitose. Né? É um tipo de divisão celular que faz exatamente isso. Pega uma célula e faz duas células idênticas. Toda vez que o organismo está crescendo, como aquele rapazinho de 20 semanas lá no slide anterior, toda vez que as células precisam se regenerar num organismo, como é o meu caso, e toda vez que o organismo realiza a reprodução assexuada, né, como um protozoário dando origem a dois, você tem a divisão celular do tipo mitose. Tudo bem?
Semana que vem, no futuro próximo, a gente vai falar de outro tipo de divisão celular que está meio encoberto aí, que é a meiose. A meiose, ela produz células diferentes, basicamente células com metade do número cromossômico. Então, no meu corpo agora, no seu corpo agora, no corpo daquele rapazinho de 20 semanas agora, está acontecendo quase que só mitose. As células que se dividem estão divididas para produzir células iguais. As células vão realizar meiose apenas quando, no nosso caso da nossa espécie, quando elas forem produzir gametas. Aqueles gametas que têm só metade do número cromossômico, 23. Né? Espermatozoides ou óvulos. Na produção do ser humano de espermatozoides ou óvulos, aí vai rolar essa meiose que a gente vai ver como é que funciona. Porque aí uma célula com 46 cromossomos vai acabar dando 4, a gente vai ver, com 23 só, com metade. Diferentes. Cada espermatozoide um pouquinho diferente do outro, cada óvulo um pouquinho diferente do outro. Guardamos para a semana que vem. Agora só é divisão celular relativamente mais simples que produz tudo igual. É a mitose. É desse cara que a gente vai falar hoje. Até porque a meiose é parecida com alguns passos a mais aí. Legal, pessoal? Está acontecendo no meu corpo agora mesmo, está acontecendo no de vocês, esse tipo de divisão celular da mitose. E como é que está acontecendo? As células, geralmente, elas passam, as que se dividem, né? Elas passam por um período de crescimento, desenvolvimento, e aí elas se preparam para a divisão, se dividem, né? E aí elas têm que crescer tudo de novo, para se desenvolver tudo de novo, para ficar grande, para poder se dividir de novo. Né? Algumas células, obviamente, param de se dividir, neurônios, células musculares, elas quase que não se dividem, e outras células continuam se dividindo. Toda vez, toda vez, toda vez. A gente chama esse ciclo de dividir, pequenininha, crescer, 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 dividir. Forma pequenininha, crescer, 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 de ciclo celular. Né? E para facilitar é uma palavra generosa, né? Mas para estudar, a gente divide isso em etapas, esse ciclo em etapas. Basicamente 2 etapas, cada uma com as suas fases, com as suas subfases aí, tá? As 2 etapas, as etapas são fáceis de entender. Interfase ou interfase, já ouvi gente falando dos dois jeitos. É o jeito bonito que é a interfase, o jeito errado que é a interfase, mas fica a descrição. O que está acontecendo na interfase? Um monte de coisas. O que não está acontecendo na interfase? A célula não está se dividindo. É isso que está acontecendo. Interfase é o período que a célula cresce, que a célula faz outras coisas da vida dela que não se dividir. E a fase M, ou mitose, que é o período de divisão celular. Essas são as duas grandes fases. Vocês estão vendo aí no círculozinho, né, que cada uma tem as suas subfases, que é o que a gente vai ver agora. Mas basicamente a célula em interfase, ela pode estar fazendo o que for, mas ela não está se dividindo. Né? E aí, quando ela entra na fase M, quando ela entra na mitose, é quando vai acontecer a divisão celular, que a gente vai ver agora como é que acontece. Tá? É isso aí. Então vamos ver cada uma das fases desse ciclo, começando pela interfase, que na interfase, apesar da célula não estar se dividindo, muitas vezes ela está fazendo coisas, está se preparando para o processo de divisão. Está se preparando para entrar no processo de divisão. A gente vai ver que tem muita coisa que a célula tem que fazer antes de começar a se dividir. Algumas, se você está pensando, podem ser mais óbvias, outras um pouquinho menos óbvias. Mas é isso, a célula. É, vamos ver se ela cresce, 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 se divide, começa a coisa tudo de novo. Né? As duas celulinhas que sobraram vão crescer e se dividir novamente. Ok. Então vamos começar a falar da interfase. Se você viu com atenção o quadrinho no slide anterior, aqui não dá para voltar. A interfase ela é dividida em 3 subfases, ou 3 fases dentro da etapa da interfase. Né? Fase G1, fase S, fase G2. G é da palavra inglesa growth, que é crescimento. G1 é a primeira fase do ciclo todo. Idealmente, ou a gente pensa, né, que a célula em G1 ela acabou de se dividir e ela saiu da divisão, ela vai se preparar para fazer tudo de novo. Ou seja, o que ela precisa fazer? Ela precisa crescer. Ela precisa se desenvolver, ela precisa crescer em tamanho para depois poder se dividir de novo. Essa fase, então,
pessoal costumava falar muito tempo atrás, fase de repouso da célula. Eu suspeito que ninguém nunca falou isso, mas eu sempre aprendi. Todo professor sempre fala, não, todo mundo fala que é a fase de repouso está errado, né? É verdade, não é uma fase de repouso, mas eu nunca vi ninguém falando isso, enfim. G1 não é um período de repouso, é um período de intensa atividade da célula onde ela está crescendo, se desenvolvendo. Crescer significa o quê? Produzir proteína para crescer, para se desenvolver, citoesqueleto para cá, citoplasma para cá, organelas, né? Ela vai crescer, crescer, crescer para se preparar para se dividir novamente. E isso requer intensa atividade. A gente viu a síntese de proteínas, a transcrição, a tradução de DNA, tudo isso está acontecendo na célula em G1. Ela está crescendo. Ela não está se dividindo. E você olha, e talvez olhando no microscópio você não vai ver nada muito interessante acontecendo, mas ela está crescendo. É uma forma de você olhar uma planta crescendo, um ser humano crescendo, não parece uma coisa muito interessante, mas está acontecendo coisa ali. Né? Essa é a fase G1. A célula cresceu até certo ponto, e aí você tem uma sinalização que vai dizer para a célula quando é que está bom. Ela vai entrar na fase S. Fase S, desculpa. Que é a segunda fase da intérfase. A primeira é G1, o crescimento. A segunda fase é a fase S. Fase S é a fase que vai acontecer isso aqui, ó, que eu já explico para vocês. Replicação do DNA. Lembram da última aula? Ainda tem pesadelos? Acordam gritando à noite? É a fase na qual o DNA vai realizar aquele processo de duplicação. As fitazinhas do DNA vão se abrir e cada fitazinha vai ser completada com... Então, onde você tinha uma molécula de DNA, vão ser formadas duas. Né? Todo o DNA vai ser copiado, vai ser xerocado, e você se lembra também que essa palavra xerocado é para usar com muitas ressalvas, porque o processo de duplicação do DNA não tem nada a ver com uma fotocópia. É um processo semi-conservativo. Né? Mas o DNA ele é duplicado. Todas as letrinhas que estavam lá no livro, nos livros que são os cromossomos, são copiadas e duplicadas. Se todas as moléculas de DNA são copiadas, ora, a molécula de DNA ela fica dentro do cromossomo. Então os cromossomos também são duplicados. Cada cromossomo é formado por uma molécula de DNA empacotado ali nas proteínas. Então, a representação que tem aí do meu lado é a dos cromossomos. Aqui a gente tem o cromossomo interfásico, só uma molécula zona de DNA. Aqui o DNA sendo duplicado. E no final a gente tem o cromossomo duplicado, que eu já vou falar para vocês como é que é. É aquele cromossomo em forma de X. Normalmente o cromossomo é uma minhoquinha. Aí ele fica em forma de X. Cada braço do X é uma cópia do DNA e eles ficam grampeados, ficam juntados ali pela região do centrômero. Já vou mostrar. Essa duplicação do DNA, ela acontece na fase S. Veja só, antes da célula começar a se dividir. Antes da célula começar a se dividir, todo o manual de instruções do que a célula tem que fazer, o DNA, ele tem que ser copiado, porque cada célula filha vai receber uma cópia. Isso acontece na fase S. Então esse gráfico aqui, pessoal, estão vendo? Mostra o que? A quantidade de DNA na célula ao longo da intérfase. A quantidade de DNA é X, está aqui, a célula humana com os 46 cromossomos. Na fase S, essa quantidade dobra, aumenta. Vamos ver o que vai acontecer lá na frente. Acabou a fase S, duplicou todo o DNA, a gente tem a fase G2. G1 é o comecinho, o crescimento. S, duplicação do DNA. G2. É um período de preparação já para divisão. Já copiou todo o DNA, opa, vamos dividir, mas antes a célula tem que ver algumas coisas, tem que produzir proteína, tem que checar como é que rolou, como é que aconteceu essa cópia, essa replicação do DNA, se deu tudo certo. Se não deu, a célula ela tem parâmetros, deu tudo errado aqui. A célula geralmente ela se mata, se tudo der certo. Às vezes ela faz isso para o bem maior, se for uma célula como a nossa de um organismo multicelular. Isso não é ruim não, é bom. Quando dá errado, a célula fala, opa, deu errado aqui, deixa eu me matar porque eu estou defeituosa. Problema para a gente quando a célula não faz isso. Né? Então todos esses checkpoints, ou alguns desses checkpoints, desculpa, vão acontecer na fase G2. Bem como isso daí, a síntese das proteínas necessárias para a divisão celular e tudo mais. Então, ainda falando da intérfase e ainda falando da fase S, a gente vai lembrar que é a fase onde ocorre a duplicação dos cromossomos. A gente tem que entender como é que funciona isso.
né? Eu acho que você já entende em algum nível que o cromossomo ele é formado de DNA e proteína, então o DNA vai ser duplicado, o cromossomo também é duplicado. Nos seres vivos, nos seres eucariontes, um cromossomo interfásico, cromossomo de uma célula que não está dividindo, como eu falei no último slide, ele é uma minhoquinha. Ele tem dois braços e uma região centromérica, mas você vê ele, se você pudesse ver, é difícil ver esse cromossomo porque ele está descondensado, seria um filamento ali. Nesse fiozinho, o DNA está empacotado com proteínas, mas está tudo ali, uma molécula de DNA num cromossomo. Na nossa célula normal, 46 moléculas de DNA em 46 cromossomos. Na fase S, o DNA vai se duplicar e o cromossomo vai passar a ter esta cara aqui. É um cromossomo duplicado. Cada perninha, essa aqui e essa aqui, é um braço do cromossomo, é uma cópia, né? É uma cópia daquele cromossomo original, certo? Cada bracinho aqui também a gente chama de cromátide. São as duas cromátides irmãs que ficam presas, que ficam grampeadas na região do centrômero. Isso aí é um cromossomo duplicado, né? Que eles vão se condensar agora, daqui a pouco na mitose a gente vai ver, e vão ficar fáceis de visualizar. Por isso que quando a gente representa o cromossomo, geralmente é esse xizinho aí, mas nem sempre ele está assim. Né? Então, cada cromátide é uma cópia, é uma xerox em matéria do DNA da outra. As duas têm lá o DNA com a mesma sequência letria. Ele foi copiado, aquele DNA foi copiado, passou por aquele processo todo lá de abrir as fitinhas, completar, e aí esse DNA foi organizado nessas duas cromátides. E o que é isso aqui que a gente está vendo em amarelo, aqui, que eu circulei de amarelo? Isso é um cromossomo duplicado. Ah, mas são dois, tem duas perninhas aí grampeadas, você acabou de falar, eu acabei de falar. Mas é uma questão de nomenclatura, uma questão de definição. Tem um centrômero, meus queridos. É um cromossomo. Isso aqui, quantos centrômeros tem? Tem um só. Tá? Então, isso aí é o que a gente chama de um cromossomo duplicado. Então, a célula tem 46 cromossomos, ela vai entrar na fase S, se for uma célula humana, né? Ela vai terminar a fase S com 46 cromossomos. 46 cromossomos duplicados. Duplicou a quantidade de perninhas, duplicou a quantidade de DNA, porque agora cada cromossomo é formado pelo dobro de DNA, né? O cromossomo engordou, vamos dizer assim. Só que isso aqui não são dois cromossomos, continua sendo um cromossomo duplicado. Então, só para diferenciar, né? Então, isso aqui é um cromossomo e isso aqui é outro cromossomo. No caso, estou falando aqui que são cromossomos homólogos, né? São pares, porque eles são idênticos. Né? Tem o centrômero no mesmo lugar, tem aquelas perninhas, aqueles satélites ali. Então, são cromossomos homólogos. Lembram dos cromossomos homólogos? Aqueles cromossomos correspondentes? São esses aí. Mas cada um desses X aí, cada X aí é um cromossomo. E cada um desses cromossomos duplicados é formado por duas cromátides. Não confundam os termos, assistam de novo isso aqui se vocês precisarem. Legal até aqui? Tranquilo? Mais ou menos? Isso aqui acontece na fase S. O cromossomo que é uma minhoquinha, ele passa a ser um xizinho. Duas minhoquinhas grampeadas pelo centrômero. A quantidade de DNA dobra, mas a gente ainda chama esse X de um cromossomo duplicado. É que agora ele é formado por duas cromátides irmãs. Acabou a duplicação, acabou a fase G2, vai rolar, vai acontecer a fase que interessa, a mitose. A divisão celular da mitose. Aquela célula originária vai formar duas células filhas geneticamente idênticas com o mesmo número cromossômico e isso é usado para a reprodução de células somáticas. Soma é grego ou latim. Soma tem, eu acho que é grego, tá, pessoal? Posso estar enganado. Quer dizer corpo. Somático é que é do corpo, né? Então, célula somática é célula que não é célula reprodutiva. Célula do músculo, da pele, do epitélio intestinal, pancreática, célula do fígado, célula do baço. São todas células somáticas. E essas células, quando se dividem por mitose. A gente acabou de falar. Tá? Beleza, vamos ver o que acontece na mitose agora? Mas basicamente acontecem essas duas coisas que apareceram aí. Divisão dos cromossomos, divisão do material genético que já foi duplicado, lembre-se, foi duplicado, aí vamos entregar uma cópia para cada célula, e depois a divisão do citoplasma celular, a citocinese, a separação da célula em duas, que pode ou não fazer esse barulhinho, tá bom? Vamos lá. Certo,
E se você se lembra dessa nossa imagem aí de alguns slides atrás, acabou a intérfase, vamos começar com a fase M, ou mitose. E aí você deve ter lido esses nomes bonitos aqui, que são os nomes das fases que acontecem na mitose, desculpa, das diferentes etapas que vão acontecendo ao longo do processo mitótico. Esse é o processo, acho que é até bobo falar essa palavra, orgânico, né? Mas enfim, é um processo contínuo. Então não é uma coisa mecânica. Se ela não falar, ah, pronto, agora eu vou entrar na prófase. Não, não, pera, acabou a prófase, vou para a metáfase, né? O prometáfase que está aí. Não, é uma coisa que vai acontecendo. A gente é que delimita essas etapas, né? Dizendo, ah, para a gente poder estudar esse processo, né? Que não é um processo tão simples. Então, para a gente poder estudar, a gente dá esses diferentes nomes, que não é tão difícil assim de se lembrar. E são esses nomes só, principalmente, aí tem vários aí, mas a prófase, a metáfase, a anáfase e a telófase, né? E aí depois a citocinese, que é simplesmente a divisão da célula, tá? Mas são esses os principais nomes que a gente vai ter que ver. A gente vai ver um a um o que acontece em cada uma dessas fases. Tudo bem? Tudo bem. Então, a primeira fase da mitose é a prófase. A célula sai de G2 e ela vai começar de fato o processo de se dividir. Bora se dividir. Primeira coisa que precisa acontecer são os eventos da prófase, tá? E basicamente o que acontece na prófase? Isso que está aí. A primeira coisa que marca a prófase é os cromossomos, né? Eles iniciam um processo de condensação. O núcleo, que se você está observando ao microscópio antes era uma coisa difusa, você começa a ver aquela matéria difusa que você não conseguia ver nada ali, se condensando em bolas, em almôndegas, né, que são os cromossomos condensados. Então esse processo se inicia na prófase e ele vai continuar no seu auge na metáfase, que é a próxima. Né? Pró quer dizer primeira, né? Prófase, a primeira fase. Né? As estruturas de dentro do núcleo, o nucleolo, lembra o nucleolo que fazia a síntese de ribossomo? Relembra lá. Ele desaparece, se desorganiza e a prófase ela vai terminar, né, quando você tem a desorganização do envelope nuclear. O núcleo vai sumir e os cromossomos vão ficar boiando no citoplasma. Esse é o final da prófase que vai marcar o início da próxima fase. Tudo bem? Tem mais uma coisa importante que acontece na prófase de um rapaz que faz tempo que a gente não fala nele. Um rapaz que eu falei que ia falar de novo. E eu apostei que você não ia lembrar. E você não lembra dele. Que é o centríolo. Mas ele é importante, lembre-se dele. O centríolo, pessoal, é aqueles dois tubinhos que ficam na célula próximo ao núcleo, que organizam parte do citoesqueleto. Relembre, né? E que a gente falou, eles vão ter um papel na divisão celular. Estão aí, né? Esses centríolos eles se duplicaram durante a intérfase, né? Ou seja, tem dois parzinhos de centríolo aqui, e uma vez duplicados, eles vão começar a se afastar para polos opostos da célula, para criar as fibras chamadas fibras do fuso mitótico, né, que são fibras que vão ajudar nessa divisão celular. Né? Então, centríolos são esses dois barrilzinhos que ajudam na formação do citoesqueleto. Eles se duplicaram já lá na intérfase e eles vão um para cada pontinha da célula, um para o polo norte e outro para o polo sul. E aí eles vão formar essas fibras que vão ajudar a puxar tudo, puxar os cromossomos principalmente, para os cantos da célula para a célula se dividir. Tudo bem? Então esses centríolos eles vão começar a fazer isso agora na prófase. Eles estavam lá no meio, próximo do núcleo, eles vão começar a se afastar um do outro. E um para o cantinho da célula, outro para o outro. Um cantinho não, né? A célula é redonda. Um para uma ponta da célula, outro para o outro. Tá? Isso também começa a acontecer na prófase. Aqui um esqueminha mais bonitinho da prófase. Então, ó, os cromossomos se condensando. Os centríolos aqui, ó, já duplicados, vão começar a se afastar um do outro. Eles vão começar aí. Um vai vir para cá, o outro vai vir para cá, os polos opostos da célula. E no final da prófase, o núcleo vai sumir e esses cromossomos já condensados vão ficar soltos pelo citoplasma.
É a primeira fase da divisão celular. A segunda fase é a metáfase. Esse nome meta quer dizer meio. Tá? Por que meio? Vocês já vão saber por quê. Porque nessa fase, como eu falei, a prófase acabou quando o núcleo foi embora. Os cromossomos ficam aqui, ó, soltos no citoplasma. Esses cromossomos eles vão ser capturados, pescados, agarrados, não sei qual a palavra certa, acho que não, pelas fibras do fuso. Veja que os centríolos, ó, já estão em polos opostos à célula, já estão um em cada cantinho. Eles vão formar fibras que vão se enganchar aos cromossomos e manter esses cromossomos no meio da célula. Às vezes a gente divide essa etapa em dois, prometáfase e metáfase. Eu não quero complicar, vamos falar só da metáfase, tá? O que acontece na metáfase? Os centríolos já nos polos das células vão formar fibras que vão se prender aos cromossomos e vão manter esses cromossomos todos alinhados bem no meio da célula, bem no meio, por isso metáfase. Né? E essa fase da metáfase é o auge da condensação dos cromossomos. Os cromossomos estão bem condensados nessa etapa. Tá? Então vamos ver. Novamente é a figurinha didática. Né? Então, prófase. Os cromossomos começam a se condensar, o núcleo some e os centríolos vão para os polos da célula. Próxima etapa, metáfase. Os centríolos estão nos polos, formam as fibras do fuso, que vão se ligar aos cromossomos, vão se prender aos cromossomos, ó, vão prender todos aqui os cromossomos, e vão alinhar esses cromossomos todos no meio da célula. Aqui tem 4, quantos cromossomos tem aí? 4, né? 4 cromossomos duplicados. 2, 3, 4. Na nossa célula, seria 46, todos alinhadinhos numa fila no meio da célula, presos pelas fibras do fuso. Essa é a metáfase. Por que eles estão tudo no meio e tudo alinhado? Porque o próximo passo, esses cromossomos, eles foram duplicados, aí você tem, ó, cada perninha é uma cópia do cromossomo, né? Eles vão ser alinhados no meio para depois que possa ser feito o que? A divisão, a partilha. Quando você vai partilhar alguma coisa com seu amigo, primeiro vocês botam tudo num bolo, né, sei lá, doce, você tem uma pilha de chocolates aí que você ganhou, tu vai dividir com o seu irmão, com seu amigo, tu põe a pilha lá em cima, aí você divide, ó, aqui para você, aqui para mim. Na mitose é um pouquinho semelhante, né? Os cromossomos todos vão para o meio da célula, para depois eles puderem se dividir, metade para o lado e metade para o outro. Metade de quê? Já vamos ver. Mas vai uma parte para o lado e uma parte para o outro. Os cromossomos vão para a pontinha para daí começar o processo ou continuar o processo da divisão celular. E aí vem a próxima fase, que é a anáfase. Ana é a separação, a fase da separação. E os cromossomos vão se separar, como eu acabei de falar. Fica tudo no meio junto para depois separar. Metade vai para o cantinho e a outra metade vai para o outro. Separação do quê? Está escrito aí. Separação das cromátides irmãs. São elas que vão se separar. Então, cada cromossomo que era um X, esse X é que vai se romper. Um bracinho do X, ou um conjunto de braços do X vai para um lado, e um conjunto de braços do X vai para o outro. Por quê? Porque esse conjunto de X, eles eram um cromossomo duplicado até recentemente, até o começo da anáfase, né? Eles estavam assim. Na anáfase eles vão ser separados, vai um para cada canto. E se vocês bem se lembram, esses braços aqui, essas cromátides irmãs, era uma a cópia da outra. Tem a mesma sequência. São é o mesmo livro copiado. É a mesma sequência de DNA copiada. Então vai uma cópia aqui, vai para um canto, que vai formar uma célula filha, e a outra cópia aqui vai para o outro canto, vai formar outra célula filha. Então, o cromossomo está duplicado, está copiado ali as duas cópias grampeadas. Na anáfase, essas cópias se separam e vai cada uma para o seu canto. Para que cada célula receba, nesse caso, os quatro cromossomos direitinho, não fique sobrando e não fique faltando para cada célula. Essa separação é a anáfase. Então, prófase, condensação dos cromossomos, desorganização do núcleo. Os cromossomos todos condensados, então vão para o meio da célula, metáfase.
E na anáfase, separa o que? As cromátides irmãs. Cada bracinho copiado, que constituía lá o cromossomo duplicado, é separado. Pode fazer mesmo esse barulhinho, eu não sei, né? Separa, e esses bracinhos vão um para um lado e o outro para o outro. Dá certo. Tudo bem? Tá acabando já, pessoal. Prófase, metáfase, anáfase. E a última fase é a telófase. Né? A célula começa já o processo de citocinese, da separação do citoplasma. Né? Começa aqui, no caso da célula animal, por um estrangulamento da membrana. A membrana começa a estrangulada até separar. E os cromossomos que foram lá para os cantos da anáfase, eles começam a se descondensar, o núcleo começa a se reorganizar, ou seja, a célula começa a reviver, vamos dizer assim, a reorganizar a sua vida. Ó, ficou um centríolozinho para cada lado, um conjunto de cromossomos para cada lado, reorganiza o núcleo, reorganiza ali o nucleolo, as organelas e vai estrangulando o citoplasma até que acabou. Telófase, telo quer dizer fim, é a última fase da divisão mitótica. Beleza? Então, essa é a última fase da divisão mitótica, a telófase, que acontece ao início da citocinese, os cromossomos se descondensam e reorganiza-se a membrana nuclear, entre outras coisas. Beleza? Então, antes da gente falar um pouquinho da citocinese para encerrar, vamos revisar um pouquinho as 4 fases da mitose. Prófase, metáfase, anáfase e telófase e discutir, pensar um pouquinho no resultado da mitose. Então, vamos lá. Prófase, os cromossomos que já estão duplicados desde a fase S. Quantos cromossomos são? Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cada centrômero é um cromossomo. Então, nesse caso, cada X é um cromossomo. Eles estão duplicados desde a fase S. Se você fosse contar o número de cromátides, seria 12, mas aí tem meia dúzia, tem 6 cromossomos duplicados. Cada X é um cromossomo duplicado, certo? Então eles vão começar a se condensar, a carioteca vai se desorganizar, vai sumir, né? E os centríolos vão começar a migrar para os polos da célula, cada um para o cantinho. Centríolos no cantinho vão emitir as fibras do fuso mitótico que vão prender os 6, nesse caso dessa célula, podia ser diferente, a meia dúzia de cromossomos no meio da célula. Aqui tem meia dúzia. A nossa célula, como eu falei, se fosse a nossa célula, seria 46, todos alinhados. Né? Essa célula aí de um organismo X que tem meia dúzia de cromossomos. Alinhou no meio para separar. Separar o quê? Separar as cromátides irmãs. Cada cromossomo duplicado vai se separar, os perninhos, e vai passar a ser um cromossomo normal, um cromossomo simples, formado por uma perninha. Essas perninhas, se vocês se lembram, uma é a cópia da outra, foi feito por aquele processo de duplicação do DNA, ou seja, a sequência de DNA delas são idênticas, as duas têm as mesmas instruções e cada um desses conjuntos de instrução vai ser separado para ir um para um cantinho para ficar numa célula, o outro para outro cantinho para ficar em outra célula. Né? Separou, e aí na telófase vai começar a separação celular, a reorganização do núcleo, a descondensação do cromossomo. No final das contas, com o processo de citocinese, separação das células, isso aqui vai virar uma célula e isso aqui vai virar outra célula. Quantos cromossomos tem em cada célula? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Só que agora eles estão simples, né? Não são mais X porque já separou. Mas tem meia dúzia de cromossomos. Se a gente for ver a célula que deu origem a essa aqui, ela também deveria ter meia dúzia de cromossomos. É que aqui eles foram duplicados, mas ela deveria. Ou seja, essas duas células aqui são idênticas entre si, receberam cópias das cromátides irmãs de cada um dos cromossomos, ou seja, tem os mesmos 6 cromossomos, uma recebeu uma cópia, outra recebeu outra, e elas são idênticas à célula que deu origem a elas, a célula mãe, que também tinha meia dúzia de cromossomos com as mesmas informações genéticas. A partir de uma célula, você gerou duas células geneticamente idênticas. É isso e é só isso o que a mitose faz. De novo, isso está acontecendo o tempo todo. Você que está em idade de crescimento, você que tomou um corte e a pele está se regenerando, as células estão se regenerando, né? E você não, mas outros organismos que realizam reprodução assexuada
também estão fazendo esse tipo de divisão celular, a mitose. É para isso que serve. Produz duas células idênticas a partir de uma célula mãe. Legal? Beleza. Bom, por último, vamos falar aí da citocinese, né? Que ela não é uma etapa da divisão celular, mas é uma coisa que acontece no meio dela, vocês já viram. É a separação do citoplasma. Os cromossomos foram tudo um para cada lado lá na anáfase, começa esse estrangulamento, né, por proteínas de constritoras, né, proteínas que se contraem, que vão condensar a célula até separar. E aí metade do citoplasma fica para uma célula, metade para outra. Esse processo é a citocinese, tá? A separação celular. O que é interessante é que ele se dá diferente em células animais e em células vegetais. Células animais, a citocinese a gente chama de centrípeta, porque vai em direção ao centro, né? Como a força centrípeta. Lembram disso? Já viram isso alguma vez? Já. O estrangulamento vai em direção ao centro até separar. Células vegetais, elas têm uma coisa chamada parede celular, a gente já falou sobre isso, que é rígida, dura, feita de celulose. Não dá para estrangular aquilo. Nas células vegetais, a citocinese ela é centrífuga. Começa a se formar uma lamela, uma placa aqui no meio, que do meio vai se formando em direção às bordas até formar a membrana aqui. E em cima da membrana é formada mais uma parede celular, né? Então vai do meio para fora, a citocinese centrífuga. Tudo bem, pessoal? Essa é a fase rápida da aula. Vocês já viram a nossa aula sincrônica, na qual eu vou deixar mais, tentar focar mais na relação, na questão da duplicação do DNA, o código genético, o cromossomo, com essa questão da divisão celular. Mas essa aqui é a parte da divisão celular, resumida, que é mais importante. Não tão resumida assim, tá bom, pessoal? Essa é a aula gravada que eu tinha para fazer hoje, que eu achei por bem fazer hoje. Façam as atividades, façam o esquema de mitose e meiose, que com certeza vocês vão entender melhor este processo. Falou, até mais.